pedindo para que Deus nos abençoe, fale conosco, abençoe a nossa vida, nos edifique, em nome de Jesus. Baixe a sua cabeça, ore por mim, ore por você, ore por nós, para que nesse momento Deus venha ao nosso encontro por meio da sua palavra. Pai amado, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor por essa manhã de domingo, Deus, pela bênção, pelo privilégio de estarmos em Tua casa para juntos Te adorarmos, Te louvarmos, estudarmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, ó Pai, pela Tua graça e a Tua bondade, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha arder em nosso coração, brilhar em nossa alma, transformar a nossa vida, os nossos relacionamentos, ó Pai, a nossa comunhão contigo, uns com os outros, ó Pai. Alimenta o nosso espírito e a nossa alma, que recebamos de Ti o maná dos céus, ó Pai. Abençoa-me, toma-me nas Tuas mãos também, Pai. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, fala conosco, ó Pai. Nos colocamos na Tua inteira dependência, Pai, como vaso de barro, Pai, que somos. Em Tuas mãos, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no Novo Testamento, quando surgiu a sinagoga, Jesus entrava na sinagoga, abria o livro sagrado e pedia para que todos ficassem em pé para a leitura bíblica. Então vamos ficar em pé, vamos fazer a leitura bíblica. Como era feito na sinagoga, não quer dizer que você não possa fazer a leitura bíblica deitado ou sentado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler alternadamente os versos 9 a 12. Domingo passado nós analisamos os versículos de 1 a 8, hoje nós vamos analisar os versos de 9 a 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 a 12. Eu leio os versos ímpares e a igreja os versos pares. Nos diz a palavra de Deus: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E a diligenciardes, por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Ok, podeis assentar. Esse ano de 2016... é o ano da comunhão na nossa igreja, é o tema da nossa escola dominical. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que nos fala sobre comunhão. E nós hoje de manhã vamos falar sobre a importância do amor fraternal, que é justamente o que esse texto está nos exortando e falando conosco. A comunhão no corpo de Cristo é importantíssima. Esse texto é uma continuidade daquilo que estávamos falando domingo passado. Paulo, quando escreveu as suas cartas, Paulo não as dividiu em capítulos e versículos. Você já escreveu um e-mail dividindo o e-mail em capítulos e versículos? Não, né? Paulo não tinha e-mail, mas escrevia cartas. Então, da mesma forma, Paulo também não dividia as suas cartas em capítulos e versículos. As divisões que nós temos nas nossas Bíblias são muito recentes, apenas para facilitar aonde o texto se encontra. Mas as cartas, elas são um texto corrido. Portanto, aquilo que nós estamos e vamos estudar agora, dos versículos 9 a 12, é um desdobramento dos versículos de 1 a 8. Paulo ele tem um pensamento extremamente linear e encadeado. Ou seja, aquilo que ele falou antes tem a ver com aquilo que ele vai falar agora. Então, os versículos de 9 a 12 têm tudo a ver com aquilo que nós vimos dos versos de 1 a 8. Ou seja,
capítulo 4, versículo 1. Paulo está nos dizendo sobre a vida que agrada a Deus. Já falamos que não é a vida que agrada ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho, à sua filha, ao seu pastor ou ao seu presbítero, mas é a vida que agrada a Deus. E o verso 1 fala da forma e da maneira como devemos viver para agradarmos a Deus. E os versículos de 3 a 8 falam que, primeiramente, a vida que agrada a Deus é uma vida de santidade, um viver santo, um relacionamento íntimo com Deus. Veja o verso de número 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Se tem uma forma de vivermos que agrada a Deus, é uma forma de vida de santidade na presença de Deus. E essa é uma palavra para crentes, é uma palavra para a igreja do Senhor Jesus. E pastor, o que os versículos 9 a 12 têm a ver com isso? O resultado de um viver santo na presença de Deus é um relacionamento de amor fraternal para com os nossos irmãos. 1 João, capítulo 4, versículo 20, 1 João diz que se alguém disser que ama a Deus que não vê, e odiar o seu irmão que vê, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja, o amor que nós temos por Deus passa também pelo amor ao nosso irmão. João capítulo 15, versículo 12, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos ameis. Um viver santo na presença de Deus, um relacionamento íntimo com a pessoa de Deus, nos leva também com um viver fraternal dentro do corpo de Cristo. Um grande teólogo alemão, Wolfgang Schrage, no seu livro Ética do Novo Testamento, ele nos diz que o amor de Deus não é um misticismo, o amor de Deus não é uma abstração, mas o amor de Deus se concretiza no amor que nós temos uns pelos outros. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor. Isso é uma forma concreta da expressão do amor de Deus. O amor, ele tem expressão concreta. O amor, ele se consubstancia, ele se evidencializa, ele se notabiliza também nos nossos relacionamentos horizontais, na forma como nós tratamos uns aos outros. Isso expressa o quanto que nós amamos a Deus. Como que nós tratamos a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, as nossas autoridades, aqueles que Deus tem colocado como autoridade no nosso caminho. Ou seja, os nossos relacionamentos horizontais denunciam como está o nosso relacionamento com Deus. Paulo está dizendo que viver em santidade é uma forma de agradar a Deus. E essa vida santa passa também pelos relacionamentos fraternos. Quanto mais vivermos um relacionamento íntimo com Deus, mais vamos amar o nosso irmão. Paulo está dizendo que a forma como nós lidamos com o outro, ou a forma como nós nos relacionamos com o outro, denuncia o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos esconder a nossa alma cristã uns dos outros. Você quer saber se um irmão está bem com Deus? Veja como ele está tratando a esposa, o esposo, os filhos, os seus empregados, os seus pastores, os diáconos, os presbíteros. Paulo está dizendo, irmãos, que uma das marcas da vida de santidade, de um viver santo, é justamente a prática do amor fraternal. Nós vimos domingo passado, veja aí, capítulo 4, versículo 6, trabalhamos esse texto. Esse versículo 6 diz que nós não devemos defraudar o irmão. Não devemos tirar do irmão aquilo que não nos pertence. Não devemos lesar o nosso irmão. Não vamos repetir o sermão de domingo passado, mas Paulo está dizendo que quem ama o irmão jamais vai defraudá-lo. A defraudação é um sintoma de falta de amor.
Porque quem ama o irmão jamais vai pecar contra ele, não vai de forma alguma defraudá-lo. Não vai de forma alguma ter um relacionamento com ele que não agrade a Deus. Por isso que a máxima ética de Santo Agostinho era: ame e faça o que quiseres. Ame e faça o que quiseres. Porque se você amar o irmão, nada do que você fizer vai feri-lo. A prática do amor fraternal, irmãos, é uma marca de uma pessoa verdadeiramente eleita. Se você quiser saber se uma pessoa é salva, é nascida de novo, é regenerada por Deus, veja como ela trata uns aos outros. Essa é uma marca de uma igreja saudável. A marca de uma igreja saudável passa pelo amor fraternal. Se queremos ser uma igreja saudável, e esse ano vocês vão ouvir muito o reverendo Obedes vai falar sobre isso, as marcas de uma igreja saudável. Uma das marcas de uma igreja saudável é a forma como nós convivemos uns com os outros. Amor fraternal, uma forma de viver que agrada a Deus. Segundo, amar uns aos outros é sermos parecidos com quem Cristo é. Veja Romanos capítulo 15, versículo 5. Vou ler alguns textos aqui com os irmãos. No final da nossa exposição eu vou abrir para as perguntas e também participação dos irmãos depois da nossa palavra. Romanos 15, 5 nos diz o seguinte: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Como é que Cristo nos trata? Com bondade, com longanimidade, com paciência, com amor, com graça. É assim que Jesus trata conosco. Paulo está dizendo, da mesma forma como vocês são tratados por Jesus, tratem uns aos outros. Por isso Paulo fala que o amor é o caminho sobremodo excelente, 1 Coríntios 13, 1. Quem caminha pelo caminho do amor, caminha mais longe. Se torna uma pessoa mais parecida com a pessoa de Jesus. E amor, irmãos, é o fruto do Espírito. Quando vemos lá quais são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, amor. Como se a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso dependesse de amor. Porque se você não tiver amor, você não vai ter bondade, não vai ter domínio próprio, não vai ser longânimo, não vai ser bondoso, não vai ser uma pessoa alegre, não vai ter paz no seu coração, se você não tiver o fruto do Espírito, que é o amor. Todas as demais qualidades e virtudes dependem dessa virtude máxima que é o amor. Como dizem alguns teólogos da antiguidade, o amor é a quintessência da verdadeira vida cristã. O místico do século XI, o Bernardo de Claraval, filtrado pelo amor. Eu queria que todos nós lêssemos a uma só voz um texto do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. 1 Coríntios 16, verso 14. Vamos ler a uma só voz esse texto. 1 Coríntios 16, 14. Acharam? Vamos ler? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Sabia que tinha esse versículo na Bíblia? Pois é. Todos os vossos atos, irmãos, não tem nada que escape a isso, nada. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Tudo que você fizer, a motivação precisa ser o amor. Paulo está dizendo que é o amor que orienta a nossa ética. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 15, Paulo diz assim: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal.
Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Para você não entristecer o seu irmão, você deixa de comer carne de porco. Para você não escandalizar o seu irmão, você deixa de praticar algumas coisas. Paulo está dizendo, isto é o amor fraternal, é a ética. A ética existe em função do outro. Amar aqui, voltando para 1 Tessalonicenses agora, é o amor entre irmãos. Esse aqui era o termo usado para irmãos de sangue, que faziam parte de uma mesma família. Paulo está dizendo que esse amor, Filadélfia, ou Filadelfos, deve ser o amor que campeia o corpo de Cristo. Eu devo tratar o meu irmão como um irmão de sangue, porque nós todos fazemos parte de uma mesma família. Somos da família de Deus, somos filhos de um mesmo Pai, como diz Calbart, sempre se referindo ao nosso irmão mais velho, Senhor Jesus Cristo. Nós somos membros de um mesmo corpo, somos irmãos. E Paulo está dizendo, se somos uma família e somos membros de um único corpo, precisamos aprender a amar-nos uns aos outros. É esse amor que deve existir entre nós. Este é o sinal do cristão. Lá em João, capítulo 13, versículo 35, João diz, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. As pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus, se elas virem entre nós este amor fraternal. Por isso que Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 4,9, deveis amar-vos uns aos outros. A negação dessa prática é a negação do nosso discipulado em relação à pessoa de Jesus Cristo. Quem não vive esse amor fraterno está negando a sua fé. Veja na carta de Tessalonicenses, alguns textos interessantes, pelo menos 4 vezes na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre a importância desse amor prático, desse amor fraterno entre os irmãos. Capítulo 3, versículo 12, Paulo nos diz, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Quer dizer, nós já falamos aqui que a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja muito amorosa. Mas ninguém nunca ama tanto que não possa amar ainda mais. Por isso Paulo está dizendo que Deus faça o amor de vocês aumentar uns pelos outros, e para com todos, como também para conosco. Veja o capítulo 5, versículo 9, capítulo 5, versículo 8, aliás. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. A nossa vestimenta deve ser o amor, ou seja, uma de nossas vestimentas deve ser o amor. 5,13. E que os tenhais com amor. Paulo está falando daqueles que presidiam os Tessalonicenses. Que vocês os tenham com amor em máxima consideração. Então, Paulo está dizendo enfaticamente na sua carta que devemos amar uns aos outros. E eu quero, na manhã de hoje, deixar aqui com os irmãos 4 lições que aprendemos a partir desse texto de Tessalonicenses, rapidamente, 4 verdades acerca do amor. A primeira, tiramos aí do versículo 9. O versículo 9 nos diz que o amor é um dever, o amor é um direito. Ninguém tem direito de ser amado, mas nós temos dever de amar. O amor, ele não exige direitos, mas ele cumpre a sua obrigação, o seu dever, que é amar. Olha o que diz o verso 9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Nós, enquanto cristãos, não devemos ficar reivindicando o direito de sermos amados pelo outro, mas devemos praticar este amor. O princípio é, se você quer que o outro te ame, então ame-o.
O amor é uma resposta. O amor é uma reação. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Eu já contei isso aqui para alguns irmãos da igreja. Um dia eu estava num colégio, ouvindo uma palestra de uma pedagoga, doutora em pedagogia, e eu estou encurtando a história. Lá pelas tantas da palestra, essa doutora em pedagogia, nada contra os pedagogos que aqui estão, disse assim: tia, você não pode permitir que um aluno teu te trate mal. Se um aluno te tratar mal, se ele for grosseiro com você, você precisa repreendê-lo. Você não pode aceitar isso do seu aluno. Se ele for grosseiro, mal educado com você, faltar com respeito com você, você não pode permitir isso. Você tem que falar: olha, você precisa ser educado, você precisa respeitar a sua professora, etc. e tal. Você não pode, de forma alguma, aceitar um comportamento desse de um aluno seu. Você precisa dizer para ele: você precisa respeitar a sua professora, você precisa amar a sua professora, você precisa ficar no seu lugar. Naquela hora Deus me deu assim uma coragem, que geralmente eu não tenho, mas eu pedi a palavra. E eu disse assim: professor, eu queria fazer uma observação. Me desculpe, mas eu tenho dificuldade em concordar com a senhora. E eu estava lá atrás, aí todo mundo virou, né, e foi ver quem é que estava discordando da doutora que estava dando a palestra. E eu disse assim: como é que eu vou cobrar de um aluno meu? Nunca foi beijado, nunca foi abraçado, nunca o pai dele o colocou no colo e disse para ele: meu filho, você não sabe o quanto que o papai te ama. Nunca a mãe dele demonstrou afeto e carinho para ele. E eu vou chegar para esse aluno e eu vou dizer para ele: olha, se você não amar a tia não vai te amar. Se você não respeitar a tia não vai te respeitar. Como é que eu vou cobrar de um aluno algo que ele nunca recebeu, e porque ele nunca recebeu, ele nunca vai ter condições de dar? Se eu quero que ele me ame, que ele me respeite, eu tenho que ensinar para ele o que é o amor e o que é o respeito. Porque se ele não aprender o que é amor e respeito, ele nunca vai conseguir respeitar e amar ninguém. Por isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 9: vocês já foram instruídos por Deus como vocês devem amar uns aos outros. Amar não é reivindicar direitos, amar é exercer um dever. Um cristão é alguém chamado para amar. Pai, mãe, se você quer que seu filho te ame mais, demonstre mais amor para eles. Maridos, se você quer que a tua esposa te ame mais, ame-a mais. Ame-a mais. Roberto Chiniachik, no seu livro Amar Pode Dar Certo, Dr. Roberto, ele diz que amar é correr um risco de você não ser correspondido. Mas se você quer ser amar, você precisa amar. Por isso que João diz que porque Deus nos amou, nós o amamos. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. João capítulo 13, versículo 34 e 35, João nos diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amar é cumprir a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama vai estar cumprindo a lei. Um filho que ama o pai não precisa saber que existe um mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe. Porque se ele amar de fato e de verdade o seu pai e a sua mãe, ele vai estar cumprindo este mandamento. O amor não anula o mandamento, mas o mandamento é um desdobramento e uma evidência do amor. Porque quem ama cumpre a lei.
A lei diz: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quem ama o próximo, quem ama o irmão, não vai cobiçar nada do irmão, não vai cobiçar a mulher dele, não vai fazer nada contra esse irmão, porque ele o ama. Por isso que Paulo diz que o amor é o cumprimento da lei, não é a anulação da lei. A lei existe, ela é boa, ela é saudável, ela foi dada por Deus, mas ela é cumprida, motivada pelo amor. Amor é um dever, deveis amar uns aos outros. Segundo lugar, versículo 10. Paulo vai nos dizer que o amor fraternal é algo que deve crescer e ser aprendido. O amor é algo que deve crescer e ser aprendido. Veja o verso 10. Vamos ler juntos? Todos participamos? Versículo 10, vamos ler. E, na verdade, estais praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Eu sei que vocês se amam, mas vocês nunca vão se amar tanto que não possam se amar mais ainda do que vocês se amam. É isso que Paulo está dizendo. Vocês já sabem isso, vocês já estão praticando isso, mas saibam que por mais que vocês amem o outro, vocês nunca vão estar amando o outro suficientemente, ao ponto de não ser possível amá-los ainda mais do que vocês amam. Por isso ele fala aqui no capítulo 3, versículo 12 de 1 Tessalonicenses, veja o capítulo 3, verso 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Crescer e aumentar no amor, como também nós para convosco. O amor é algo que deve aumentar e crescer cada vez mais. Quando eu conheci a minha esposa, eu a amava, e eu a amava muito. Mas agora, 22 anos depois, eu a amo ainda muito mais. Graças a Deus por isso. O amor cresce, irmãos. Paulo está dizendo isso, que o amor cresce, ele aumenta. O amor é algo inesgotável. Amor é algo que não se acomoda com um gesto, por mais belo e lindo que ele seja. O amor não cabe em apenas um gesto, o amor não cabe apenas em uma palavra, o amor não cabe apenas em uma expressão. O amor é algo inesgotável, é algo que vamos ficar sempre devendo. Por isso que a Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo nada, diz o apóstolo Paulo, a não ser o amor. Amor é uma dívida impagável. Então saiba de uma coisa, você ama a sua esposa, mas você ainda pode amá-la muito mais. Você ama o seu esposo, mas você ainda pode amá-lo muito mais. A mesma coisa com seus filhos, nós uns com os outros. Progredirdes cada vez mais. Essa expressão progredirdes quer dizer exceder, transbordar, ir além da conta. Paulo está dizendo, não há limites para amar. Se dos versículos 1 a 8 vimos domingo passado, Paulo estabelecendo os limites, aqui ele fala, para pecar, no que diz respeito a pecado e vida de santidade, há limites, mas para amar não há limites. É uma fonte inesgotável. Ninguém nunca ama o suficiente. Por isso que o versículo 9 diz assim, veja comigo o verso 9, quando diz assim, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, ensinados por Deus a amar. Irmãos, literalmente aí no grego está escrito assim, ensinados por Deus a amar. Lembram do que eu disse? Ensinados por Deus a amar. E a expressão aqui, ensinados por Deus, é a expressão teodidáticos. Você conhece a expressão autodidata? Autodidata, auto, você mesmo, didata, aprende por si próprio.
depende de você, do seu esforço, é algo que você consegue como um autodidata. Ao contrário do autodidata, aqui eu tenho teodidata. Teodidata. Instruídos por Deus a amar. Ninguém é autodidata no amor, Paulo está dizendo. Os tessalonicenses não são autodidatas no amor fraternal, mas sim teodidatas. Paulo, com isso, ele está dizendo o seguinte: porque vocês foram amados por Deus, alcançados por Deus, instruídos por Deus, vocês têm a obrigação de amar uns aos outros. Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo seu Espírito. Não se pode aprender o amor com um professor, não se pode aprender o amor simplesmente com um mestre humano, mas Paulo está dizendo, só Deus pode nos ensinar a amar, porque Ele é o mestre e o criador do amor. João vai dizer, Deus é amor. Quando nós amamos, nós estamos expressando quem Deus é. O nosso amor é expressão da divindade, porque Deus é amor. Amor deve ser estendido a todos e em todos os lugares. Veja o versículo 10. A quem devemos amar? Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos e em toda a Macedônia. Ame o pequeno, o grande, o pobre, o rico, o brasileiro, o estrangeiro, sem fazer acepção de pessoas. Paulo está dizendo que o amor ele tem essa dimensão universal. O amor ama a todos, indistintamente. Deus ele ama a todos. Nós também devemos amar a todos, independente de quem essa pessoa é, ou de onde ela é, ou do seu grau de instrução, ou da forma como ela se veste ou conversa. Devemos amar a todos. Se dependesse daquilo que nós somos para Deus nos amar, nós nunca seríamos amados por Deus. Deus nos amou apesar de nós. Mas por causa daquilo que Ele é, Ele nos amou. A mesma coisa Ele pede de nós. Ame outro não pelo que ele é, mas por causa do que você é. Um cristão, um ser chamado para amar o seu próximo assim como Deus te amou. Ame o pastor Obedes, apesar dele ser atleticano. Né? Podemos amá-lo apesar disso. O amor fraternal passa por esse caminho. Mas quero correr rapidamente. Esses dois versículos, ele tem essa dimensão interna. O verso 11 e o 12 tem uma dimensão externa. O versículo 11 vai nos falar que, além do amor ser um dever, como vimos, e também, além do amor ser algo que deve crescer e ser aprendido, aqui o verso 11 nos diz que o amor fraternal é responsável. Versículo 11. Vamos ler juntos? Verso 11. Todos participarmos. A gente acordar. Verso 11. Vamos ler? E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Diligenciardes, né? Palavra difícil aqui, mas essa palavra na língua grega é a palavra philotimeo. Philo de amar, timeo ou timia, time que é honra. Ou seja, amor movido à honra. A ideia de um grande esforço é uma ideia de você ambicionar algo. Essa é a ideia da língua grega aqui, diligenciar-te. Que a sua ambição seja por uma vida tranquila. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que a nossa ambição deve ser por uma vida tranquila e serena.
Um dos temas de 1 Tessalonicenses que gostaria de tratar com a igreja, mas infelizmente os nossos domingos acabaram, é a segunda volta de Cristo. E a igreja de Tessalônica, domingo que vem o reverendo Obedes vai falar. Então, uma das questões dos tessalonicenses é que eles estavam tendo um mau entendimento da segunda volta de Cristo. E porque eles estavam achando que Jesus iria vir nos seus dias, ou naquele tempo, eles estavam extremamente agitados, pensando que Jesus iria vir naquele momento, e aí eles não precisavam mais trabalhar, podiam cruzar os braços, né? E Jesus está voltando, para que trabalhar? Para que estudar? Para que fazer mestrado, doutorado? Jesus está voltando. Então, para que casar? Para que namorar? Jesus está voltando, não precisa fazer nada. Vamos esperar Jesus voltar. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês estão tendo um entendimento extremamente equivocado da segunda volta de Cristo. Se acalmem. Que a ambição de vocês seja para que vocês tenham uma vida tranquila. A Bíblia, a mensagem diz assim: fiquem tranquilos. A pergunta é, de que forma? De que forma que nós vamos ficar tranquilos em relação a essa situação? Paulo então diz: cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Trabalhar com as próprias mãos, segundo alguns entendidos, na cultura grega daquela época, era um trabalho de uma pessoa escrava. Não era um trabalho que um homem livre fizesse. O trabalho de um homem livre era um trabalho muito mais dignificante, como se ocupar de questões nobres, intelectuais, política, filosofia, esporte. Isso eram coisas que ocupavam a vida de um homem livre, mas um escravo, ele estava, na verdade, fadado ao serviço manual, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Assim, para a igreja nascente, naquela época, era fácil fazer essa transição, já que eu sou filho do rei e eu pertenço a um outro reino. Eu não vou ficar fazendo trabalho manual, trabalho braçal, vou esperar Jesus voltar, porque o reino dele logo, logo vai ser instaurado aqui na terra. Afinal, eu sou filho do rei, eu agora tenho uma nova vida, uma nova identidade, eu sou um cristão livre, eu não preciso me entregar a esse tipo de trabalho. Por pararem de trabalhar e por causa dessa visão equivocada, inclusive do trabalho, aqueles cristãos, aqueles homens, estavam passando a viver, então, enquanto Jesus não voltasse, à custa de quem estava trabalhando. Paulo, então, literalmente está dizendo para os irmãos daquela igreja: parem de viver à custa dos outros. O fato da iminência da volta de Cristo não é desculpa para vocês pararem de trabalhar. Veja que esse era um problema que estava acontecendo ali na igreja. Veja lá 2 Tessalonicenses. A carta que Paulo escreve para corrigir esse problema. 2 Tessalonicenses 3:11. Eu já estou concluindo, tá, irmãos? 2 Tessalonicenses 3:11. Paulo diz assim à igreja: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. O que é andar desordenadamente? Não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. Aquilo que o reverendo Hernandes Dias Lopes chama de abelhudo. É o abelhudo. É aquele que, porque não tem uma ocupação, não está trabalhando, começa a se intrometer aonde não deve na vida alheia. Quem não se ocupa com o próprio trabalho acaba se envolvendo na vida alheia e causando confusão. Paulo com isso está dizendo o seguinte: quem ama o irmão não vai ser nunca um fardo para ele. Vai procurar ter a sua própria manutenção. Quem ama o irmão não vai importuná-lo indevidamente. Quem ama o irmão não fica se intrometendo nos seus negócios, antes vai se preocupar com o seu próprio negócio. Se intrometer na vida alheia é viver desordenadamente. Cumpra a tua missão, cumpra o teu trabalho. Preocupe-se com a tua vida. Mais uma lição que o Pedrão nos dá.
Jesus, quando encontra com Pedrão lá na beira da praia, depois dele ter ressuscitado, João capítulo 21, fala para o Pedrão: Pedrão, apacenta as minhas ovelhas. Vai pastorear as minhas ovelhas, Pedrão, já que você verdadeiramente me ama. Pastoreie as minhas ovelhas. Estava do lado dele o Joãozinho. Aí Pedrão virou assim para Jesus e falou assim: ah, Jesus, e ele? O senhor está falando só para mim? E ele, Jesus? E o Joãozinho? Aí Jesus disse: olha, Pedrão, vai tu e apacenta as minhas ovelhas. O Joãozinho, deixa ele comigo, que eu cuido dele. Quando a gente perde o foco da nossa missão, do nosso compromisso, a gente começa a se intrometer na vida alheia. E isso começa a trazer confusão. Perda de visão, perda de missão na igreja é confusão na certa. Imaginem vocês um monte de cachorro aqui brigando, se mordendo uns aos outros. E aquela cachorrada ali, um comendo o outro, um se mordendo ali e todos eles brigando. Aí você chega no meio dessa cachorrada com um filhote de gatinho, bonitinho, lindinho, pega esse gatinho, joga no meio dessa cachorrada que está brigando. O que vai acontecer? A briga vai acabar na hora. Por quê? A partir daquele momento passa a existir uma missão. Um único objetivo, qual que é? Correr atrás do gato. Acaba a briga na hora. Paulo está dizendo isso. Quando a gente começa a brigar é porque a gente perde o foco da nossa missão, do nosso dever, amar-nos uns aos outros, cumprir a nossa missão, falta de amor para com o irmão. E aqui trabalhar, irmãos, algo interessante. Trabalhar aqui, a obrigação do trabalho aqui, a obrigação própria do trabalho, ela está aqui colocada sob o título do amor. Trabalho aqui não tem sentido em si mesmo, tampouco acontece por causa de independência financeira ou educação moral, mas o trabalho aqui é justamente por causa do amor fraternal. Vai trabalhar para você não ser um peso para o outro irmão. Não quer dizer com isso que você não possa ajudar, fazer filantropia, não é isso que Paulo está dizendo. Não vamos confundir as coisas. O que se faz a partir daqui, o critério é o amor. E para concluir, e aqui eu termino, Paulo vai dizer então que o amor fraternal, ele é irrepreensível. Veja como Paulo então termina isso que ele começou a falar no versículo 11. Então ele diz no verso 12: de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Faça de tudo para você não depender do outro. O amor cristão nos compromete para com os de dentro e para com os de fora. O amor cristão é um testemunho para o mundo. Por isso que João está dizendo, se o mundo não vir entre nós esse amor fraterno, o mundo tem todo o direito de falar que nós não somos discípulos de Jesus. Se eu não estiver demonstrando este amor dentro do corpo de Cristo, o mundo tem todo o direito de dizer que eu não sou filho de Deus. E o mundo não vai crer em Jesus se ele não vir este amor em nós e entre nós. De João 17, 21. Quando Jesus ora, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu termino com uma palavra aqui. O verso 12 diz que nós, como cristãos, devemos nos portar com dignidade para que nós de nada venhamos a precisar. Que expressão é essa? A expressão no grego aqui, é uma palavrinha grega, é euschemonos, apropriadamente, viver de forma apropriada e decentemente. Sabe que essa palavra tem a ver com transação financeira? Vocês em nada se envergonhem de vossas transações financeiras, de vossos negócios, daquilo que vocês fazem aí no mundo.
Paulo está dizendo que o mundo está de olho em nós em relação à forma como nós gerimos os nossos negócios e as nossas finanças. Os cristãos precisam de dar um bom testemunho em relação aos seus negócios e às suas finanças, bem como na sua vida doméstica, social e política. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse versículo da seguinte forma: queremos que vocês vivam de um modo que conquistem o respeito dos que não são cristãos. Portanto, não tentem viver à custa dos outros. Os cristãos precisam ter uma vida financeira bem controlada para não dar mau testemunho para os de fora. Que coisa interessante, a Bíblia fala até sobre isso. Muitos deixaram de trabalhar, como falamos aqui. E qual é a consequência deles terem deixado de trabalhar? Porque eles achavam que Jesus estava voltando. Quando eles deixaram de trabalhar, eles deixaram de ganhar dinheiro. E quando eles deixaram de ganhar dinheiro, deixaram de pagar as suas contas. E alguém tinha que pagar as contas dos irmãos, e isso causou um mal-estar muito grande na igreja. E isso era um mau testemunho para os de fora. Irmãos, o trabalho dignifica o homem. O trabalho é bênção e não maldição. Deus pediu para que o homem trabalhasse antes do pecado entrar no mundo. Portanto, em último lugar, amar o irmão é dar um bom testemunho para com os de fora, a partir da forma como nós tratamos aqueles que estão dentro. Portanto, ficam aí esses desafios para nós na manhã de hoje. A vida que agrada a Deus. Devemos viver uma vida de tal forma que agrade a Deus, um viver santo, um relacionamento íntimo com Deus e um amor fraternal que deve ser uma expressão verdadeira em nosso meio, entre nós, nos nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe, queridos, e que sejamos de fato e de verdade conhecidos e reconhecidos como pessoas que verdadeiramente amam a Deus e amam uns aos outros. Amém? Ok. Eu vou abrir aqui para alguma questão, alguma participação, pergunta que alguém queira fazer. Se tiver alguém que queira participar ou perguntar. Não? Ninguém? Ok. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Pai querido e santo, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra que nos exorta, também nos abençoa tanto, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos de forma que Te agrade, da maneira como Tu quer que vivamos, de forma santa, Pai, expressando essa intimidade contigo no nosso viver e também expressando essa intimidade que temos contigo nos nossos relacionamentos uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que sejamos uma igreja fraterna, que esse amor fraternal seja sempre, ó Pai, uma constante na vida da Tua igreja e em todos os nossos relacionamentos para a Tua honra, glória e louvor. É a oração que Te fazemos nesta manhã, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, as bênçãos e o poder do Santo Espírito de Deus, seja agora e para todos sempre, com todos os irmãos e irmãs que aqui estão, com todo o Teu povo, ó Pai, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Bom domingo para todos.